Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Chegamos hoje a uma marca histórica do programa, o programa de número 1900. Um programa especial que vai marcar essa trajetória vitoriosa aqui do Questão de Ordem, diariamente, sempre neste horário aqui na TV Assembleia. Um programa especial requer um convidado especial. Para marcar o programa 1900 do Questão de Ordem, a gente recebe aqui com prazer o prefeito municipal de Fortaleza, Roberto Cláudio. Ele está aqui comigo, é o meu convidado especial do programa 1900, uma marca do programa Questão de Ordem. Vamos falar com o prefeito, vamos fazer um balanço das ações da gestão do prefeito e também falar dos desafios, né, que ele tem enfrentado ao longo, né, dos anos, desde que ele assumiu a prefeitura de Fortaleza, como é gerir uma cidade complexa, difícil, com muitos problemas, com muitos desafios a serem vencidos e com todos os setores cobrando, né, soluções da municipalidade. O prefeito Roberto Cláudio é o meu convidado hoje aqui do programa Questão de Ordem. A partir de agora está no ar o programa 1900. Você participa pelo nosso endereço eletrônico, você usa as nossas redes sociais, você interage com a nossa produção, você pode sugerir temas, você pode fazer um comentário, você pode comentar a entrevista que eu vou fazer a partir de agora com o prefeito Roberto Cláudio e você pode sugerir temas para futuros programas. O prefeito Roberto Cláudio é médico sanitarista, formado pela Universidade Federal do Ceará, tem mestrado e PhD em saúde pública na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Nasceu em Fortaleza, é casado com a dona Carol Bezerra, tem duas filhas, Isabela e Roberta. Como profissional médico, o foco de atuação sempre esteve no planejamento e na avaliação de políticas de saúde pública, especialmente o programa de saúde da família. O prefeito foi eleito pelo primeiro mandato dele eletivo, deputado estadual, em 2006, aqui na Assembleia. Ele obteve 21.283 votos, que foram distribuídos naquela ocasião entre 146 dos 184 municípios. No primeiro mandato, aqui na Assembleia, o prefeito, hoje prefeito Roberto Cláudio, foi vice-líder do governo aqui na casa, do governo Cid Gomes, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Também integrou a Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Seguridade Social, Fiscalização e Controle e a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Também participou da Frente Parlamentar em Defesa da Defensoria Pública e da Comissão Especial em Defesa da Implantação da ZPE. Integrou o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia e o Conselho de Segurança Alimentar. Em 2010, foi reeleito deputado estadual quando obteve 68.469 votos. No dia 1º de fevereiro de 2011, depois de um ano do seu segundo mandato, foi eleito por unanimidade de seus pares aqui na Assembleia, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, no período 2011-2013, numa gestão em que ele assumiu compromissos com a modernização e a informatização aqui do Poder Legislativo. Em outubro de 2012, Roberto Cláudio, deputado estadual, foi eleito prefeito de Fortaleza, cargo que assumiu no dia 1º de janeiro de 2013, com mandato até 2016. A partir de agora está no ar o Questão de Ordem com o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Prefeito, boa noite. Prazer recebê-lo, prefeito. Boa noite, Renato. É um prazer retornar a esse programa que muitas vezes é oportunidade para prestar contas. Verdade. Do meu mandato de deputado estadual. Já tive aqui a condição de prefeito e retorno aqui mais uma vez para poder, utilizando um espaço muito privilegiado de debates da cidade, poder compartilhar o que nós estamos fazendo, quais são os grandes desafios de Fortaleza, já pedindo perdão aos seus telespectadores por uma grave congestão nasal. Estou sendo acometido aqui de uma sinusite meio violenta, então pedir perdão aí pela dicção fanhosa, que certamente deve ir ao ar graças a essa congestão mal curada. Eu queria agradecer, prefeito, a assessoria do prefeito, o jornalista Moacir Maia, toda a equipe de comunicação e o prefeito, por estar aqui mesmo, aí, o problema de congestão naval, mas o prefeito fez questão de vir aqui ao programa, um programa especial para todos nós, em que a gente vai aqui conversar sobre assuntos importantes para a cidade de Fortaleza. Prefeito, antes de mais nada, a primeira pergunta é o seguinte: como é a rotina de um prefeito de uma cidade como Fortaleza? Eu queria que o senhor falasse, porque eu nunca vi o senhor falar assim nas entrevistas, as pessoas perguntam muito sobre saúde, não sei o que, as praças. Como é a rotina do prefeito mesmo, que deve ser um negócio realmente... Eu queria que o senhor falasse para que o povo entendesse. O prefeito acorda cedo, acorda tarde, sai de casa só no período da tarde. Como é a rotina, prefeito? Acordar cedo, dormir tarde é obrigação. Obrigação. Né? É um corre-corre muito intenso. Uma coisa que no executivo há uma diferença para o legislativo é que a intensidade e a proximidade das cobranças estão literalmente
fazendo parte do seu dia a dia. Quando você se encontra com alguém dentro do apartamento do seu prédio, ou quando vai visitar uma obra pela manhã, ou vai fazer uma compra aos finais de semana, passear com sua família, você é diariamente, domingo a domingo, prefeito da sua cidade, e pela própria natureza da função executiva, é muito comum que as pessoas se encostem para fazer uma cobrança, dar uma sugestão, fazer um agradecimento. Então, essa convivência do mandato executivo com a população é certamente muito mais intensa quando você exerce o cargo, tem o privilégio de exercer o cargo de prefeito da cidade. Normalmente, pelas manhãs, Renato, eu tiro para visitar obras ou da ordem de serviço. Então, é amanhã que eu tiro para poder, deliberadamente, ter contato com as pessoas. Hoje mesmo pela manhã... Deixar o gabinete. Deixo o gabinete pela manhã, a não ser que tenha um visitante de fora, assinatura de algum protocolo com algum banco internacional, enfim, com o próprio governador, algum ministro. A minha agenda pela manhã é externa. Hoje, o que piorou um pouco essa congestão é a poeira de uma obra na Grande Lisboa. Vou lá de manhã acompanhar a obra, acompanhar o dia a dia. Qual é a obra lá, prefeito? Uma grande obra de urbanização que pega pelo menos quase 1 quilômetro de extensão de drenagem, com pavimentação de diversas vias, iluminação, calçadas, numa área que basicamente hoje as casas estão assentadas na areia e em ruas de areia. E, efetivamente, isso dá a oportunidade da gente não só acompanhar a obra na ponta, mas principalmente receber um retorno da população. E nada melhor do que você, aquela história antiga, que é o que engorda o gado é o olho do dono. E não por acaso aquelas intervenções em que há uma presença mais forte da prefeitura na fiscalização e no acompanhamento, elas acabam acontecendo mais rápido, acabam sendo entregues mais rápido e com mais qualidade. Então, enfim, essa é um pouco a missão, um pouco distinta do papel do prefeito. As minhas manhãs, praticamente quase todas, estão acontecendo nas ruas. Depois chego ao final da manhã na prefeitura, e aí tem uma agenda mais interna, de trabalho com os secretários, de acompanhamento do dia a dia administrativo e também de reuniões com as pessoas que representam as instituições da cidade. Muitas vezes é uma pauta sindical, muitas vezes é um setor da cidade que está demandando algum tipo de apoio institucional. Então, o resto do dia acaba sendo também devotado a receber a cidade, mas mais dentro do gabinete. E às noites, felizmente, ao longo desse ano, têm sido cada vez mais frequentes as inaugurações ao longo da semana, que é um horário em que a população está mais presente, tem mais possibilidade de participar interativamente. E eu também tenho uma prática, o meu microfone fica aberto durante a inauguração. Normalmente, quando vou inaugurar, alguém quer dar uma palavra e, sem censura, a gente entrega o microfone para que o cidadão possa, muitas vezes, ele está recebendo o benefício, mas tem um outro ali do lado que não chegou a ele, ou então tem uma sugestão para dar. Então, essa é uma oportunidade também, onde, além dos vereadores e secretários, eu também faço questão de ouvir a população diretamente. Eu acho que, sem filtros. Sem filtro. E às vezes debater ali mesmo, alguém discorda, a gente apresenta um argumento em defesa de algum ponto de vista. Acho que essa interação é algo que as pessoas careciam e carecem. Mesmo uma cidade grande como Fortaleza, em que é difícil a presença física nos 4 cantos da cidade, sempre que eu estou presente, eu pretendo qualificar essa presença, criando um espaço mais interativo, sem muita cerimônia de conversa e debate com a população. Aliás, o vereador Benigno tinha me dito já isso. Uma vez eu conversando com o vereador na Câmara, ele disse, tem uma característica, você faz, acho que tempo, desde o ano passado, ele disse, o prefeito, ele abre o microfone, ele tinha me falado isso. Eu até ia perguntar isso ao senhor, e o senhor já se antecipou. E muitas vezes a informação que chega a mim, ela muitas vezes chega com filtro, né? Às vezes não chega exatamente na proporção da realidade. Então, esses momentos, para mim em especial, são muito ricos. Administrar e, sobretudo, ter a arte de você conviver diariamente com aqueles problemas, já respondendo também a sua primeira pergunta, como é ser prefeito, existem problemas estruturantes da cidade, que é o plano de governo quem vai endereçá-los, seja de aumentar a cobertura do programa de saúde da família, dotar a cidade mais posto de saúde, obras de urbanização em áreas específicas, creches, tempo integral, obras de mobilidade. Essas são questões que diria que são estruturantes e que fazem parte de um plano de governo que é executado ao longo de 4 anos. Mas a cidade é viva. Aqui e acolá, como aconteceu no final de semana, queimou a subestação do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Então tem que ter um plano de emergência para garantir que todos os pacientes fossem deslocados e atendidos em outro hospital, até que a prefeitura fizesse uma obra de emergência, de urgência, para poder refazer a subestação e fazer o hospital voltar a funcionar. Muitas vezes estourou lá uma drenagem de uma via tal que praticamente paralisou o trânsito da cidade.
Então, para além dos problemas que fazem parte, eu diria, dos problemas estruturais da cidade, administrar a cidade é todo dia você administrar os problemas que surgem no dia também, ter velocidade e rapidez de encaminhar com a menor burocracia possível as soluções emergenciais e, ao mesmo tempo, não perder de vista a necessidade de planejar a cidade no médio e longo prazo e executando progressivamente esse planejamento. E também, quando possível, o senhor tem que ter uma vida social também, né? O senhor tem esposa e tem filhos, né? Quer dizer, eu sei que compromete um pouco, claro, ser prefeito da cidade de Fortaleza. Até essa vida social hoje ela é um pouco parte da vida pública, porque assim, os casamentos, os eventos, e o que eu faço questão de tentar ao máximo estar acompanhado da minha família nessa agenda social, que também faz parte aos finais de semana e também durante a semana da vida natural de quem é prefeito de uma cidade grande, graças a Deus, tão diversa como a cidade de Fortaleza. Prefeito, na abertura eu disse que Fortaleza é uma cidade grande, complexa, difícil, 1000 problemas. O senhor, me lembro bem, quando o senhor se elegeu, que o senhor fez, na primeira fala do senhor como prefeito, o senhor falava que tinha aprendido muito, tinha conhecido muito, que a campanha propicia ao candidato conhecer uma cidade que muitas vezes ele não conhece, e a partir daquele momento o senhor ia ter a responsabilidade, como tem até hoje, de gerir. Vamos começar por mobilidade urbana, foi o primeiro tema, foi um grande tema da campanha, não é? Mobilidade urbana. Fortaleza tem problema de mobilidade, como todas as cidades, e o senhor assumiu alguns compromissos, muitas obras importantes, o senhor já entregou, inclusive, isso é uma marca importante da sua gestão, prazo de entrega, porque isso é importante, né? Os viadutos, né? Enfim. O senhor está satisfeito com o que o senhor já fez de mobilidade? O que o Fortaleza ainda precisa fazer em termos de mobilidade? Eu acho que todo gestor tem que estar sempre insatisfeito, né? E inquieto com os resultados. A gente tem que sempre correr atrás do tempo perdido. Eu diria até para situar qualquer debate que a gente venha fazer hoje, incluindo mobilidade, que não se resolverá os problemas da cidade de Fortaleza sem duas premissas básicas. Até porque isso é realidade para qualquer outra cidade do mundo, mais rica, menos rica, socialmente mais ou menos desafiadora do que a cidade de Fortaleza. As soluções para as cidades passam por, como eu disse, duas questões, dois conceitos básicos. Um de planejamento, que é óbvio, né, que é natural a qualquer ação da vida pessoal, da vida particular, da iniciativa privada e do poder público. Já se vão, Renato, quase 55 anos sem que a cidade tivesse um grande plano de desenvolvimento urbano, e é isso que nós vamos entregar à cidade a partir de junho do próximo ano. E não é só um plano, é um plano mestre, detalhando cada quadrilátero de Fortaleza, pensando a integração das questões sociais, econômicas, de mobilidade, urbanísticas, numa perspectiva até 2040. E uma outra continuidade. Se o prefeito e a prefeitura não têm noção exata do que deva ser feito a cada 4 anos, é natural que a prática e a rotina comum da política impõe ao prefeito falar mal do passado para basicamente reinventar soluções mais ou menos parecidas para os mesmos problemas e a cidade ficar patinando no mesmo canto sem resolver aquilo que de fato interessa, que são as questões estruturantes. E é isso que a gente tem feito na área de mobilidade, planejar o curto, médio e longo prazo, uma perspectiva de integração com outras questões da cidade. Não há solução de mobilidade, de trânsito para qualquer cidade do mundo que não seja priorizar transporte público. Aqui em Fortaleza, a gente deva emplacar entre carros e motos mensalmente em torno de 6 mil veículos mês. E a cidade viu praticamente, nos antecedendo, em 10 anos a gente teve praticamente uma obra de mobilidade e uma ação e um plano de mobilidade. E Fortaleza hoje, aliás, o Ceará já tem mais motos do que carros, né? No interior, mais do que a cidade, mas em Fortaleza também aumentando o contingente e volume de motos. Então, em 10 anos que nos antecedem, só tem uma obra que fica marcada, iniciada pelo Juraci, que é o túnel da Humberto Monte sobre a Misterral. E mais do que isso, não houve um grande plano que pudesse priorizar a vida de pedestres, de ciclistas e de usuários de transporte público. Nós começamos pelo bilhete único. E tão questionado à época, havia um debate, o bilhete único que iria aumentar o preço da passagem, era inviável na cidade. Hoje ele integra todos os ônibus da cidade e todas as vans, pagando exatamente a mesma tarifa, e o passageiro pode usar quantas vezes quiser, no período de 2 horas, quantos ônibus e vans ele precisar e quiser, em qualquer trajeto. Isso fez com que a cidade revertesse uma tendência
de progressiva. Para quem anda de ônibus é um perda. espetáculo, né? Porque as pessoas gostam de falar, mas muitas vezes não andam de ônibus, não Não sabem anda, o que é o bilhetinho. Vou lhe dar um exemplo, dar um objetivo. Mesmo com dois momentos importantes do transporte público da cidade, que foram os terminais feitos pelo Juraci e a redução das alíquotas dos impostos feitos pelo ex-prefeito e pelo governador Cid Gomes, esses dois momentos foram importantes, mas nenhum deles fez aumentar o número de passageiros, porque a qualidade do transporte público não caminhou à altura. Com o bilhete único, só ele, a gente reverteu uma tendência de queda de número de passageiros do transporte público. Mas mais do que isso, nós passamos a implantar ar-condicionado nos ônibus, que era algo surreal e inimaginável para a cidade. A cada ano, 12.000% da frota será trocada por ônibus com ar-condicionado. Todo ônibus novo que entra na frota hoje, obrigatoriamente, tem que vir com ar-condicionado. Passamos a adaptar os terminais, melhorar e qualificar. Implantamos uma política de segurança nos terminais. E o mais importante, passamos a dar prioridade ao ônibus nas vias de Fortaleza. Quando eu assumi a prefeitura, tinham apenas, se não me engano, 6 a 8 quilômetros de faixas exclusivas, que não eram exclusivas porque não eram fiscalizadas. Hoje a gente tem 122 quilômetros, chegaremos a aproximadamente 140 ao final do ano, de quilômetros de faixas exclusivas para ônibus. Isso inclui, inclusive, o primeiro corredor exclusivo de ônibus da história de Fortaleza, que é o corredor Bezerra de Menezes, no caso, centro da cidade, com ônibus caminhando num canteiro central, com estações em que o paciente entra no ônibus em nível, sem subir escada. Enfim, isso é uma pauta, prioridade do transporte público. Uma segunda... Aqui na Antônio Salles, nota-se claramente quem fica ali, o ônibus passa, agora o carro não anda mais, né? Não, tem uma Antônio Salles tem um problema de... Mas o projeto é viabilizar o ônibus. Não é que o outro. projeto seja piorar para carro, mas... tanto que a gente está com a premissa de só implantar a faixa exclusiva, você pode notar, até agora, em vias que tenham 3 ou mais mãos. Na Padre Valdivino não dá, por exemplo. A Padre Valdivino só está implantando agora porque nós vamos criar 2 vias paralelas, cruzando no mesmo sentido, fluxo, só para carro. Então, a gente vai ter caixa para que os veículos caminhem sem que seja ofendido o fluxo de veículos já tão sofrido, mas priorizando o transporte público, porque, enfim, é isso que o trabalhador demanda e precisa. São mais de 1 milhão de usuários de bilhete único hoje em Fortaleza, Renato. Uma outra coisa é o modal cicloviário, bicicleta. Havia muita dúvida, mas isso é coisa para final de semana, isso é modismo, isso não vai pegar. E eu lembro quando eu fiz a primeira ciclofaixa, aqui na Bilhaica, no de Aguiar, quase que eu sou impeachmentado. Isso é uma besteira, isso não vai dar certo, isso não tem futuro. Hoje nós temos... A prefeitura tem estudo nisso já, prefeito? Temos estudo, inclusive, de horário de uso. Hoje nós temos um plano cicloviário, o primeiro plano de cicloviário da história de Fortaleza, um dos primeiros do Brasil, e temos a meta mais ousada de implantação de ciclofaixas e ciclovias do país, mais mesmo do que São Paulo, que está tendo uma política mais recente. E o que é mais importante, essas estações novas de compartilhadas, que a gente colocou na cidade, já tem 40, lá. As verdinhas, e terão mais 20 até agora novembro e mais 20 até março. Deu certo aquilo, prefeito. Muita gente dizia que vão roubar as bicicletas. Não teve um roubo. A gente hoje tem o maior uso do Brasil por estação, porque a gente tem 2 características, 3 eu diria. Uma, somos uma cidade plana. Segundo, temos sol, que é uma vantagem, não é desvantagem, porque quem caminha para o trabalho, caminha até às 7h, 8h da manhã e à noite volta de casa para o trabalho. E temos, assim, somos cidades que é feita a prática saudável de exercício. Então, tudo isso estimulou a cidade a... Hoje, nós estamos implantando agora para o lado da Parangaba, da Maraponga, essas outras, para o lado do Presidente Kennedy, enfim, para o lado do campus do PC, do Planalto PC. Então, estamos expandindo tanto para o lado oeste como para o lado leste da cidade. E uma última ação de mobilidade é a garantia de que para cada obra viária nossa que a gente está fazendo, a gente começou, entregou, Renato, 14. Falei que foi feita uma grande obra ao longo de 10 anos. Nós começamos, entregamos 14 obras viárias e temos outro sem número importante. Os viadutos ali, o resultado foi espetacular. Nós temos aquela polêmica toda, mas aquilo ali, quem circula ali, viu que aquele entroncamento ali tinha que ter uma solução. E teve. Pois é. Esse viaduto talvez seja o mais famoso, porque gerou um grande debate. Aquele problema, né? Fica numa área mais rica da cidade, mas tem uma série de obras importantes. Uma, por exemplo, é a Cônego de Castro, que é uma via que acabava ali no Parque Santa Rosa e praticamente seguia sem nenhum contato até o Maracanã, que não fosse uma rua de areia. A gente duplicou, alargou, toda de asfalto, e a gente tem hoje uma ligação do Maracanã com Canidezinho, Parque Santa Rosa. Uma outra, a Luiz Montenegro,
que praticamente liga a Osório de Paiva a todo o Jardim Jatobá. Uma outra a Catolé, que liga o Conjunto Palmeiras e o Janguruçu até o Anel Viário. A duplicação do segundo trecho da Valparaíso, saindo do Palmeiras até o sítio São João. Vamos inaugurar agora, próximo mês, uma via muito esperada pelo Aracapé. Porque o Aracapé, praticamente, ele, apesar de estar ao lado da CE-040, ele era 060, perdão, ele era isolado da CE. Que responde uma crítica que fala do senhor, que o senhor só olhou mobilidade aqui, Dom Luiz, o senhor está citando aí várias vezes que diversas na periferia, né? Na periferia. Pois é, essa do Aracapé, a Miguel Aragão, uma via importantíssima, ela liga toda a parte do Novo Aracapé e Aracapé diretamente à CE. É uma obra de drenagem e de mobilidade ao mesmo tempo. Estamos entregando agora, também no mês de setembro, já entregamos o binário do Montese, mês passado entregaremos o binário do Rodolfo Teófilo em Bela Vista. E começaremos uma obra muito esperada pela Grande Parangaba, que envolve a duplicação da Germano Frank, do trecho que vai do Hospital de Jesus de Praga até uns 800 metros após o shopping novo, e seguirá em seguida como binário até o binário do Montese, exatamente para aliviar a pressão de uma área da cidade que tem hoje o terminal de ônibus, a estação do VLT, a estação do metrô e o próprio shopping novo, que concentra muita demanda de veículos. E para finalizar... E tem os túneis, né? E temos agora várias obras em andamento, como o Raul Barbosa, Subabulir Boys, 2 viadutos. Aquilo ali é importante. Temos os túneis ali no entorno da Santa Júnior. Aquele fica pronto quando, prefeito? Aquilo era uma obra da Copa, né? Esse Raul Barbosa da Copa fica pronto até agosto do próximo ano. E estamos licitando agora, vai abrir o envelope dia 1º de setembro. Então, uma obra que deve começar até outubro, novembro, importantíssima, e será... garanta a fortalezense a avenida mais bonita de Fortaleza, é a Guanabi. Nós vamos fazer uma obra da Domingos. A Guanabi é uma obra do Fialho, né? A primeira versão dela, do grande ex-prefeito, Vicente Fialho. Nós vamos levar ônibus para o canteiro central, requalificar todo aquele canteiro do canal, deixar ciclofaixa lateral, 3 faixas de veículo, vamos criar binários cortando ela, vamos tirar aquele sinal, do famoso sinal do viaduto, o sinal embaixo, da 13 de maio. Aquele sinal é ontológico. É ontológico. E vamos fazer um elevado viaduto sobre a rotatória da Manuel Dias Branco. Essa é uma obra financiada pelo BID. Vai passar por cima, os carros. Por cima, inclusive com um corredor exclusivo para ônibus, para que os ônibus corram em qualquer obra de mobilidade nossa com prioridade em relação ao carro. E para finalizar, todas essas ações de mobilidade, elas envolvem também ações de calçada. Onde tem obra nossa, a gente está se preocupando em qualificar calçadas e padronizá-las para garantir também mais acessibilidade. Prefeito, o senhor falou aí do binário, que é uma coisa simples e não tinha sido feito. Quer dizer, o binário os 2 primeiros, né, que foi o binário da Dom Luiz e o binário da Santos Dumont. Quer dizer, melhorou 1000%. 1000%. Quem anda ali, anda muito, 1000%. Claro que tem hora que tem engarrafamento, tem. Isso aí não, mas melhorou em 1000%. Quer dizer, é uma obra simples. Sem muita complexidade. Sem muita complexidade. Como, por exemplo, o senhor falou aí no binário ali do Montese, aquilo ali era uma bagunça, porque o carro parava, e a via ficava praticamente uma via para passar o ônibus e carro. Agora, com o binário, como a fiscalização, ninguém para mais o carro. Todo mundo tem que... Ou então para nas secundárias. E a pista corre. O ônibus, inclusive. Eu até brinquei que o binário começou só com o binário. Hoje o binário é um pacote de intervenções. Ali no Montese é um exemplo disso. A gente qualificou não só a Alberto Magno da Gomes de Matos, como todas as vias perpendiculares sofreram modificação de pavimentação, sinalização, iluminação. Vamos criar agora, nesse momento agora, estação de bicicletar, vamos expandir para lá. Estamos colocando também lixeiros de lixo seco e úmido para a gente fazer uma ação de urbanização. Ali, por exemplo, nesse binário novo que a gente está fazendo agora, o próximo a ser entregue, que é o Rodolfo Teófilo, não é só a Costa Mendes que é complicada, porque ali do lado direito da Costa Mendes você tem todo o complexo de hospitais, ICC, maternidade, escola, hospital universitário, faculdades. A gente está requalificando todas as vias perpendiculares, regulamentando estacionamento, para poder efetivamente o trânsito, não só no próprio binário, fluir com prioridade a ônibus e a bicicleta, como também nas vias perpendiculares. Agora, que fique lembrando aqui também, prefeito, o trânsito das bicicletas, a via da bicicleta, como é o nome? É a ciclovia. Ciclofaixa, ciclovia. É bom que o pessoal da bicicleta, eles entendam que a bicicleta ela tem que andar na faixa, no sentido da via. Exatamente. Porque eu já peguei, você fazendo o contrário, andando na contramão. Eu digo, meu amigo, não pode, porque você está correndo um risco,
Porque o motorista que vai cruzar, ele olha para o lado da via, ele não vai olhar para cá. Né? Eu estou sentindo, Renato, que progressivamente está havendo mudando uma cultura. Uma né? delicadeza maior no trânsito. Claro, tem muito abuso, tem muita infração, infelizmente ainda é muito risco, mas tanto o pedestre, o usuário, né? de bicicleta, o ônibus, com o usuário, condutor de veículo, tem havido uma convivência progressiva, então ainda não, progressivamente harmoniosa. Nós estamos agora implantando, agora a partir de novembro desse ano, um projeto inovador na área de mobilidade, com a Fundação Bloomberg, do ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg. Estive com ele agora, 2 a 3 meses atrás. Fortaleza, São Paulo e Lima, no Peru, são as 3 cidades da América Latina que serão piloto. Será uma grande intervenção para reduzir acidentes viários, tanto acidentes com vítima como sem vítima, porque, enfim, essa é a grande função de fiscalizar o trânsito e garantir a segurança viária de pedestre, ciclista, condutor de veículo e quem usa ônibus também. Então, será uma grande ação que vai acontecer, Bruno? Envolverá fiscalização direcionada em alguns pontos. Ele está fazendo um estudo de onde acontecem os acidentes, em que horário, por que razão, mudanças na engenharia de trânsito e também tempo de semáforo em algumas dessas áreas. E terceiro, uma grande campanha educativa. Serão 3 grandes braços aí para poder reduzir também acidente viário com e sem vítima em Fortaleza. É porque também o guiador tem que contribuir, né? Porque o Fortaleza tem muito prefeito hoje, a gente procurou em secundária e é muito desordenado o estacionamento de veículos em Fortaleza ainda. Para carro de todo jeito, para carro na esquina. Tu vai cruzar, quando tem carro, você não vê o fluxo, porque há uma desordenação. Claro que a prefeitura... Para reconhecer, viu, Renato, ainda tem um efetivo pequeno de fiscalização. Fiscais, né? A Guarda Municipal está sendo treinada nessa semana agora. A partir de novembro começa a dar apoio à MC, é importante que a gente registre que a Guarda não irá substituir as funções de planejamento, fiscalização e ordenamento da MC, irá dar apoio, mas com isso praticamente a gente duplica a nossa capacidade hoje de olhar a cidade, de ordenar e fiscalizar a cidade. Isso é muito importante. Estou aqui com o prefeito Roberto Cláudio, meu convidado hoje do Questão de Ordem. A gente falou aqui de mobilidade, mas a gente vai falar também das ações da prefeitura na área de saúde. E tem uma pergunta aqui que é sobre a Praça Portugal. A gente falou do binário ali da Dom Luiz com a Santos Dumont, ficou muito bonito, inclusive as avenidas ficaram belíssimas. E a Praça Portugal, a intervenção vai de fato acontecer, o prefeito vai responder já aqui no programa Questão de Ordem, hoje um programa especial, chegamos ao número 1900 e o prefeito é o meu convidado especial deste programa histórico. Vou para o intervalo, Questão de Ordem, volta já. Voltamos com o programa Questão de Ordem. Hoje, um programa especial, o programa 1900, e tenho aqui hoje um convidado especial, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, hoje aqui comigo no Questão de Ordem. Prefeito, fala da Praça Portugal, como é que vai ser essa intervenção? Quem circula ali, acha que está tudo fluindo normalmente, mas a intervenção vem com que propósito e, de fato, ela vai acontecer, prefeito? Primeiro, contextualizar, mesmo com a Praça Portugal, estando como ele está hoje, pra você ter uma ideia, o ganho de tempo de ônibus em horário de pico chega a mais de 200% em relação ao que se tinha antes, ao longo da Dom Luiz. E para veículo também se ganha uma fluidez importante. A nossa ideia de pensar a nova Praça Portugal tinha como contexto não só a mobilidade. Na verdade, a mobilidade veio até como uma ideia subsequente, secundária. A principal razão era aumentar a área pública acessível. A praça, apesar de ter um valor afetivo importante, eu compreendo isso, e o projeto está considerando esse aspecto importante para a cidade, ela é uma praça praticamente inacessível, que tem 4 pracinhas também inacessíveis, porque não são contíguas ou vizinhos da calçada. Então, o projeto ela tenta não só melhorar ainda mais a fluidez do trânsito, mas principalmente garantir uma praça mais acessível, primeiro com mais área pública e com área pública acessível, e criando algumas motivações e alguns atrativos para que crianças, jovens, adultos possam melhor frequentá-la. Estamos aguardando finalizar um financiamento internacional para poder iniciar o processo estatório. É um dinheiro carimbado, o dinheiro da CAF, para poder efetivamente fazer o projeto que foi apresentado na cidade de Fortaleza. Mas não é só essa praça, não. A gente está listando agora um pacote, Renato, até final do mês, até o dia 31 de agosto, estamos lançando o edital para reformar 47 novas praças com recurso do Fundema, que é o Fundo de Desenvolvimento do Meio Ambiente. Tanto serão praças existentes, atualmente reformadas, como também arborizadas. Nós já temos um outro número significativo de praças entregues. O senhor entregou ali e adotadas. A da 31 de março. Né? A praça hoje é o da Câmara, ficou belíssima. Ficou a praça que é um espaço hoje
de lazer, enfim, Isso, e aconteceu aqui um detalhe perto também, interessante. na Praça da Imprensa, uma adoção de uma vez mais, também uma praça belíssima. E naquela praça da praia, houve inclusive, um jornal registrou, apareceu uma pichação, os próprios moradores foram lá. Poder... Quer dizer, isso é importante, quer dizer, a comunidade abraçando a obra pública, isso é importante. Isso é muito importante. Mas, enfim, a ideia da praça é poder a gente melhorar aqueles e qualificar. Campos, tipo o Campo do América, porque isso é importante. Não tem campo para lazer. E aquilo ali foi um espetáculo. Eu passo ali, às vezes, à noite, está ocupado, não tem uma pichação, aquela não sei se você ali. notou, tem um muro de um apartamento que é feito de uma lajotinha pequena, branquinha, que era todo pichado. Esse muro, após a reforma do Campo da América, eles limparam, enfim, ou pintaram. E desde então não tem uma pichação no campo. Eu costumo dizer que aquele era um campo de violência, um campo de droga, e hoje é um campo de paz e de vida. E é esse mesmo conceito que está levando para outros 20 campos. Nós temos 6 em obras adiantadas, temos outros 8 em licitação nesse momento, e queremos até dezembro terminar a licitação de outros 6. Enfim, como é uma obra de em torno de 6 meses de execução, eu quero em agosto do próximo ano já ter entregue à população de Fortaleza outros 20 campos, exatamente como o Campo do América, para que sirvam também como espaços de lazer, de entretenimento, e eles estão sendo localizados em bairros de muita juventude e de muita letalidade juvenil, onde há maior mortalidade juvenil. Essas praças também estão sendo escolhidas em espaços de maior violência, de mais insegurança para a cidade de Fortaleza, para contribuir com o que nós, Pacífico, inclusive. Com o que nós acreditamos para a prefeitura, trocar luz amarela por luz branca, asfaltar, reformar uma praça, criar uma ambiência de mais segurança, de mais paz para a cidade. O senhor falou em praças, no centro tem alguma coisa para algumas praças no centro? Muita gente está reclamando da Praça do Ferreira e da Praça do Zé. Esse é um Ferreira não é uma praça, crônico. É aquele morador, aquele entorno. Né? Nós temos, a despeito da gente ter criado pela primeira vez na cidade, Renato, nós não tínhamos aqui uma política pública financiada pelo município para morador de rua. Nós começamos com uma grande pesquisa quantitativa e depois qualitativa para entender quem é esse morador de rua, por que ele está ali. Depois abrimos uma casa para mulheres e crianças, uma outra para homens, pela primeira vez na história da cidade. E abrimos agora uma no centro da cidade, que tem 2 funções. Uma para ofertar alimentação, banho e apoio psicossocial ao longo do dia, e oferta mais 80 leitos para aqueles que precisam dormir e que vão ter alternativa para não dormir nas ruas. Infelizmente, ainda persiste o problema. Nós estamos trabalhando isso de uma forma mais delicada, humana. As pessoas que estão ali não estão ali porque querem. Muitas vezes têm problemas, são pacientes da rede de saúde mental, são pacientes com dependência química que precisam de uma abordagem mais, diria, humanística, mais cuidadosa, mais delicada. O problema, eu costumo dizer, que não é a praça. O problema seria numa praça, na A, na B, na C ou na D. São pessoas que vivem em condições, muitas vezes, desumanas, esquecidas pela família e, muitas vezes, pelo poder público. Então, a saída é construir uma política mais, eu diria, humana, definitiva, que possa abraçar, acolher e dar um caminho à vida dessas pessoas. Mas, falando do centro, nós temos um outro financiamento chamado Provatur, que prevê um investimento de quase 800 milhões de reais apenas no centro de Fortaleza. Estamos na fase final de aprovação no Ministério da Fazenda. Creio eu, você perguntar prazos, né? Eu estava esperando que fosse até dezembro desse ano. Tudo indica, pelas medidas de contenção... porque tem a crise aí. Né? Mesmo sendo financiamento externo, que isso deve acontecer no primeiro semestre do próximo ano. Mas isso envolve a reforma de 14 praças no centro, de diversas calçadas, prédios e fachadas históricas. É, de fato, dar um grande banho de recuperação de infraestrutura no centro da cidade, que irá nos ajudar a lançar uma grande operação urbana para mudar também o perfil de ocupação do centro. A nossa ideia é começar a estimular a habitação, principalmente no que é o quadrilátero mais periférico do centro, né, e passar a estimular também novos negócios limpos, diria, menos poluidores, como a economia do conhecimento, cidade, centro de tecnologia no centro de Fortaleza. Muito bem. Aliás, prefeito, talvez, claro que isso demanda um estudo, seria talvez a hora de observar com a sua equipe uma intervenção de limitar o número de carros do centro. Não sei como fazer isso, precisa de um estudo. Essa é uma bela iniciativa que está em estudo nesse momento, que vai ter que casar com esse financiamento. Algumas das nossas ideias em grandes praças, a nossa ideia é fechar as ruas do entorno, fazer grandes plazas,
Obviamente que a gente não pode fazer isso no centro inteiro e tem que dar opção também de estacionamento, seja Zona Azul, prédio garagem ou estacionamento subterrâneo. Mas a ideia em algumas áreas do centro, a gente tanto criar áreas de baixa velocidade ou, inclusive, fechar o acesso de ruas para que a gente possa estimular também o pedestre, as bicicletas, principalmente nas áreas que vão começar a ser revitalizadas, recuperadas no centro de Fortaleza. Prefeito, educação. O senhor já entregou uma escola integral? Como é que está aquele 12. São 12, né? Como é que está aqui? Eu vou aproveitar para terminar um pensamento do meu primeiro bloco. Eu falei que a cidade tem duas premissas, né? Planejar, isso que é a primeira, e a segunda disso é continuar. A gente tem que ter uma cultura da administração, de ter um plano para a cidade, e cada prefeito a seu tempo e fazendo o seu papel e as coisas terem continuidade. Só isso vai mudar a face de Fortaleza em 20, 30 anos. Nenhum prefeito em 4 anos, nenhuma prefeitura em lugar do mundo em 4 anos, transforma uma cidade sozinha se não tiver plano, visão e sem que o futuro dê continuidade a isso. Em educação, a gente tem um desafio muito grave. Quando eu assumi, Renato, a gente tinha a pior educação do estado do Ceará inteiro. Qualitativos começaram a aparecer de forma muito importante. Enviei, inclusive, agora uma carta a todos os professores do começo do segundo semestre, parabenizando pelas conquistas, porque, de fato, o que interessa é a gente fazer com que a gente aprenda mais, a escola seja um ambiente de aprendizagem. Mas também estamos investindo muito fortemente em infraestrutura. São 250 escolas passando por reformas físicas em Fortaleza, entre quadros escolares, ou reformas hidrossanitárias, ou novos blocos, enfim, reformas de pequenas a grandes, ou de manutenção de prédios escolares. E temos já em Fortaleza, nesse momento, praticamente as vagas de creche duplicadas em relação ao que nós recebemos. Abrimos 53 creches em 2 anos e meio. Sejam elas creches novas, ou prédios públicos que estavam abandonados, que foram reformados e adaptados à creche, ou creches conveniadas. Temos outras 22 nesse momento em obras. E hoje, nesse dia de hoje, nós estamos abrindo os envelopes de uma licitação para 47 novos centros de educação infantil, financiados com recursos do governo federal, com a contrapartida do município, que são escolas de 1 a 5 anos de vida, de 1 a 3 creche em tempo integral e 4 e 5 anos de vida já pré-escola. São escolas muito modernas, bacanas que não deixam nada a desejar as boas creches e boas escolinhas particulares da cidade de Fortaleza. Uma outra meta nossa também de plano de governo foi passar a implantar em Fortaleza a escola em tempo integral. Ela ainda existia na cidade, nós não tínhamos nenhuma matrícula e nenhuma escola de ensino fundamental em tempo integral. Já temos hoje 12 escolas em tempo integral funcionando, temos papel duplo. O jovem vai entrar de manhã, faz 3 refeições, incluindo o almoço, só sai ao final do dia. Com isso, a gente está protegendo ele das ruas e, ao mesmo tempo, garantindo mais horas de ensino, de aprendizagem. Além de 12 já funcionando. Temos 29 outras já com obras contratadas. Essas 29, 6 nós deveremos entregar até dezembro desse ano. E as 23 ao longo do ano de 2016. Além disso, começamos agora também, semana passada, uma experiência inovadora que é transformar os CUCAs também em espaços de educação em tempo integral. Nós pegamos 2 CUCAs incompletos pela metade, terminamos as 2 obras, que foram do Modubim e do Canguru Sul. Estão entregues. Estão entregues, funcionando. E nesses equipamentos, Renato, a gente está fazendo o seguinte, pegamos 9 escolas, 3 no entorno de cada CUCA desse, e selecionamos, obviamente, escolas em lugares mais vulneráveis. Pegamos o 9º ano de cada uma dessas escolas, estamos garantindo ao jovem a oportunidade de fazer um tempo integral diferente. Ele de manhã vai à escola, passa o dia na escola, lancha, almoça na escola, de lá ele sai direto no transporte escolar municipal para o CUCA e diariamente ele tem reforço em português, matemática, inglês e informática e ele escolhe de 2 a 3 modalidades que o CUCA oferta. Pode ser dança,
pode ser teatro, pode ser música, pode ser audiovisual, pode ser artes marciais, natação, polo aquático, triatlo, basquete, futebol, skate e vôlei. Então ele escolhe de 2 a 3 modalidades, só vai para casa ao final do dia, quando acaba a aula, também no transporte escolar direto para casa. A diferença do tempo integral que a gente está fazendo padrão para esse, é que a diferença é que ele faz o segundo turno, após o almoço, no CUCA e não na escola. E a nossa ideia é expandir essas matrículas já no próximo ano. Quanto mais matrículas, quanto mais vidas, quanto mais jovens, quanto mais escolas em tempo integral, a gente está contribuindo com a qualidade da educação pública e também dando uma contribuição da Prefeitura para o desafio da segurança em Fortaleza também. Prefeito, o senhor anunciou, junto até numa parceria com o governador, a construção de um IJF-2, que fica ali naquela área do estacionamento. A ideia é interessantíssima. Agora, no entanto, muita gente refletiu o seguinte: hoje o IJF consome um IPTU e ainda falta. Exatamente. Quer dizer, é todo o IPTU da cidade e ainda falta para manter. O IJF é hoje um hospital que atinge toda a região metropolitana. No entanto, só Fortaleza banca. Eu não acho isso justo. Com todo respeito aos outros prefeitos, eu não acho isso justo. Como você bancar, claro que é um hospital público, porta aberta, você não pode proibir ninguém. Mas, quer dizer, qual é a engenharia financeira que o senhor vai fazer, prefeito? Foi feita. Foi feita. Mas essa é uma ótima pergunta. Primeiro, quando alguém vem criticar o JF, eu respondo dessa mesma maneira. O que é que, a que local você levaria um parente seu, caso, infelizmente, num ato trágico, fosse vítima de um acidente de veículo? JF. Eu diria que o cidadão do interior do Ceará, politraumatizado, agora não, porque tem os hospitais regionais, mas da região metropolitana principalmente, e o da família mais rica de Fortaleza, eles vão dizer que o primeiro atendimento vai ser no JF. Esse é o hospital mais completo, mais preparado de urgência e emergência do Nordeste brasileiro. Por isso que ele funciona, tem tanta demanda e funciona tão lotado. Qual é a lógica de financiamento da obra e do financiamento dele? Basicamente, a gente está fazendo uma expansão, é o JF2. A gente não opera muitas vezes mais pacientes no hospital, Renato. A gente tem equipamento, tem gente, mas a estrutura do hospital está muito antiga. São 10 salas cirúrgicas e no horário de plantão do final de semana, fica a equipe querendo operar, o paciente precisando ser operado, mas não tem espaço para operar. Então, a base de custeio do hospital mais cara já é financiada com os recursos atuais. A gente está ampliando leitos exatamente em áreas para aumentar a dignidade do hospital. Otimizar o hospital. Por exemplo, faz sentido os pacientes estarem em leitos de corredor ou numa grande sala esperando por uma cama, por um leito digno? A gente vai expandir nesse outro hospital, JF2, leitos em enfermarias para que esses pacientes que hoje ficam no corredor fiquem em local digno, basicamente ocupando quase a mesma equipe de profissionais que temos hoje. O centro cirúrgico, mesma coisa, vamos expandir o centro cirúrgico na medida da possibilidade de, com as mesmas equipes atuais, a gente aumentar a produtividade cirúrgica. E para essa engenharia financeira, a gente garantiu 1/3 de cada para a construção e, como é leito novo, o Ministério está garantindo a metade do custo do leito. Como o leito, parte dele, do ponto de vista municipal, é pago pela estrutura atual, o impacto para o custeio diário do hospital, a gente calculou isso, é um impacto marginal para o tamanho do benefício que ele vai causar. E temos o compromisso tanto do governador, que foi um grande parceiro, foi ele que apresentou junto comigo o projeto ao ministro e fez um pedido em nome do povo cearense, como do próprio Ministério da Saúde, que de pronto topou tanto financiar a obra, que é uma obra de 72 milhões entre obra física e equipamentos. Quando é que a sua assina a ordem de serviço? Até dezembro desse ano, como comprometido com a população, eu quero iniciar a obra já lá. E vamos começar com o método construtivo, Renato, que usa aço na estrutura, e tanto o piso, que é um piso também em base de aço, com a pequena base de concreto, como a estrutura toda em aço. Então, ele permite que o hospital, a parte mais demorada do hospital, que é a parte de estrutura, seja levantada num período de tempo mais rápido. Então, eu já quero, como compromisso, começar em dezembro, quero ter de 1 a 2 andares já funcionando até o final da minha gestão, no final de 2016. Muito bem. Prefeito, estamos já caminhando para o final do programa, mas eu teria 2 assuntos para tratar para o senhor. A questão da saúde, o senhor é uma marca, o senhor revitalizou os postos de saúde. Tão bonito, tão reformado, tão
tão humanizado, mas muita gente reclama de remédio. Eu vi uma entrevista do senhor em que o senhor admite que há um problema aí de repasse de medicamento. O que é que está acontecendo? Primeiro nós aumentamos a cobertura. Né? Se parar para imaginar que há 2 anos e meio atrás, Renata, só 18% da população de Fortaleza, e são dados do Ministério da Saúde, tinham cobertura com equipes completas do Programa de Saúde da Família. Hoje, a gente, com 2 anos e meio de gestão, além de ter requalificado, reestruturado os postos, dado mais dignidade aos postos... Aumentou a demanda. A gente tem 220 médicos a mais na rede. Então, a gente mais do que triplicou. Hoje a cobertura é de quase 60%. Então, com isso, a gente aumentou o número de pré-natal, o número de imunização, o número de consultas e demanda, obviamente, também por medicamentos, com a mesma base de financiamento federal que a gente tinha. Então, de fato, a gente tem hoje um problema que melhorou bastante ao longo dos 4 meses de abastecimento. A gente tem progredido no abastecimento das unidades e eu tenho um compromisso de, ao longo desse segundo semestre, garantir o abastecimento do que é obrigação do PSF, que são 73 medicamentos de atenção primária. Esses não podem faltar, como também insumos básicos. Isso a gente está garantindo progressivamente mais dinheiro para a saúde. Vou dar um dado para você, Renato. No orçamento da prefeitura inteira, com essa expansão que a gente está fazendo da atenção primária, com as 3 UPAs, nós não tínhamos nenhuma UPA em Fortaleza antes da nossa gestão, UPA municipal, tinha 6 do Estado. A gente começou a obra, entregou e funciona 3 UPAs novas. Temos outras 2 já em obras adiantadas, no Vila Velha e no Bom Jardim. Com essa expansão da cobertura dos postos de saúde, com a expansão das UPAs, com a expansão de leitos, a gente teve redução de leitos em 6 anos que me antecederam e aumentamos em pelo menos mais 180 leitos à rede hospitalar de Fortaleza. Tudo isso é mais dinheiro. Com isso, a gente está investindo em torno de quase 28% de todo o orçamento da prefeitura com saúde. Então, progressivamente, aumentando esse financiamento de forma responsável, gastando melhor também, gerindo melhor esses recursos, nós vamos conseguir não só aumentar a cobertura, como qualificar melhor esse atendimento, inclusive abastecer melhor as unidades. Prefeito, a coleta de lixo de Fortaleza, ela é religiosa. Eu digo isso porque eu moro num prédio em que eu sempre escuto. Ele passa lá à noite, eu escuto a zoada do carro, todo mundo bota o lixo no local adequado, a rua está bem limpinha, não tem sujeira, etc. Mas há uma cultura de Fortaleza de jogar o lixo na rua. É impressionante isso. Quer dizer, passa o carro do lixo, no momento seguinte vem um sujeito e joga o lixo. Como é que resolve esse problema? Eu sei que o senhor está lançando uma questão, um programa, é uma questão, uma mudança de cultura, mas é preciso também punir, não é? As pessoas que jogam lixo no meio da rua. Não é? Nós não tínhamos nem marco regulatório para punir. Porque fica um sentimento de sujeira na cidade. Você tem uma ideia, Renato? Não tinha nem lei, efetivamente, que permitisse à prefeitura um tipo de sanção mais dura. Vou lhe dar um exemplo do meu primeiro ano de gestão. Eu passei na Osório de Pai, vou dar um exemplo aqui de um ponto específico, de uma gessaria. O sujeito pegava todo dia o resto do gesso dele quebrado, e em frente à gessaria dele, aí são 2 pecados capitais. Um é lixo comercial, que não era para o poder público coletar, e o segundo, gesso que tem poder contaminante, lençol freático. E esse gesso seria todo para o canteiro da Osório de Pai. Veio por 3 vezes liguei para a regional, para ir lá em autuar. E um dia, foi quando eu descobri, pela gestão, que essa multa era de R$60, não ia para a dívida ativa e não tinha nenhuma sanção administrativa. Então, nós criamos uma nova lei aprovada esse ano, que só estará sendo completamente efetivada pelos prazos que a gente deu na primeira semana de setembro. Agora já tem parte da lei sendo efetivada para fiscalização, para a gente criar sanções, inclusive impondo aos pontos comerciais que reincidentemente estão poluindo a cidade, que a gente possa, inclusive, fechá-los. Né? Chega a esse ponto. Claro que isso é para quem está, enfim, sendo reincidente, pouco responsável com o lixo, porque ele traz 2 prejuízos à cidade. Um, como o lixo é comercial, quem está pagando por ele, quando ele coloca na rua, é o contribuinte, com dinheiro que podia ser para medicamento, que podia ser para a escola, para fardamento, para merenda escolar. E o segundo, que ele está causando dano ambiental à cidade. Então, são 2 prejuízos efetivamente sendo causados. Isso envolve, como você disse, uma mudança cultural. Algumas cidades do mundo, Renato, só tem coleta domiciliar, como a gente tem também aqui, que é aquela que são 3 vezes, que passa 3 vezes por semana, você guarda seu lixo e no dia que ele passa, você coloca na rua. Aqui nós temos, para além do domiciliar, nós temos uma coleta especial de caçamba, que em alguns locais, pasmem, esse dado é assustador, leste-oeste, por exemplo, das vezes mais sujas da cidade,
essa coleta passa 7 vezes ao dia, não é 6 nem 8. 7 vezes ao dia. Então, cria uma cultura das pessoas produzirem o lixo comercial e particular e colocar sempre naquela área onde o caminhão vai passar. Isso envolve educação, isso envolve fiscalização, que a gente está passando a implantar, isso envolve a nova cultura também de separar o lixo. Estamos implantando 2.000 lixeiras de lixo seco e molhado. Estamos criando agora, serão 25 ecopontos para poder selecionar o lixo nos bairros da cidade. E estamos criando também, no segundo semestre desse ano, pontos de reciclagem por troca de bônus, de luz, de bilhete único, para que a gente crie uma nova cultura de responsabilidade coletiva com o lixo. A cidade hoje, Renato, gasta pouco mais de em torno de 200 milhões de reais por ano com coleta. Se a gente for pegar o volume de lixo per capita, é talvez a capital do Brasil que tenha o maior volume de lixo coletado do Brasil. Certamente não somos a mais rica, nem a que produzimos mais lixo. É um viés, a gente está coletando principalmente o lixo privado, muitas vezes em entulho da construção civil, lixo comercial como lixo público. Então a gente vai, a partir agora de setembro, endurecer a fiscalização também, pedir ao cidadão que nos ajude, tem um aplicativo fiscal do lixo também, um aplicativo de celular que pode nos ajudar a, quando alguém fotografar ou filmar algum grande gerador, colocando lixo no canteiro, isso vai nos ajudar a poder lavrar o alto e a poder também identificar o responsável e prevenir. A primeira medida é educar e depois, obviamente, implantar algum tipo de sanção para evitar que a cidade viva o desafio de, a cada ano, gastar mais dinheiro com coleta e a cada ano estar mais suja. No Rio de Janeiro, prefeito, eu estive lá em 2009, a última vez, tinha um serviço lá da prefeitura que era um carro, era um amarelinho lá, o carro era um amarelinho. Esse carro, ele circula, não sei quantos carros tinha lá, e o objetivo desse carro era só informar infrações urgentes no trânsito, que criam problemas para a via. É um caminhão que está desembarcando, ele não pode, no horário inadequado, quer dizer. E esse carro fica circulando na cidade, quer dizer, informando, e imediatamente vai uma equipe, ou para autuar, é um indivíduo que resolveu parar o carro, ele não deve. Nós estamos com um efetivo desse para o lixo. Tem que fazer isso. Nós começamos com motocicletas, criamos uma equipe de apoio à fiscalização em cada zona geradora de lixo. A cidade tem zonas geradoras de lixo diagnosticadas, e em cada ZGL-10, que é uma zona dessa, nós temos uma equipe de motocicletas já rodando desde julho agora, rodando para identificar primeiro o que é que causa aquele ponto de lixo. Essas rampas de lixo permanentes, elas não acontecem por acaso. Normalmente é um grande gerador, uma atividade comercial. Tem uma aqui bem pertinho do Serpro, é impressionante. Sabe por que ela existe? Porque todo dia a coleta passa lá e coleta. Passa, eu vejo o caçamba. Por isso que ela existe. 6 e pouco da manhã tem sempre uma caçamba na esquina. Quando você passa mais ou menos 11h30 da manhã, já está o lixo de novo. E a menor parte ali é lixo domiciliar. Você pode olhar o conteúdo dele, ou ele é entulho de construção, ou eles são lixos de grandes geradores, plásticos, enfim, isopor, papelão, de pontos comerciais que, ao invés de estarem coletando o seu lixo, colocam ali porque sabem que o caminhão vai passar ali. Então, por um lado, é a gente planejar mais, fiscalizar melhor e começar também a criar uma nova cultura coletiva também de responsabilidade, porque o lixo acaba sendo prejuízo para a cidade. Esse dinheiro podia estar sendo investido em coisas muito mais úteis para a cidade e também acaba sendo prejuízo ambiental, de saúde, de volta para a casa do cidadão. E a cidade é nossa, né, prefeito? Exato. O cidadão tem que abraçar. Prefeito, eu queria agradecer, mas não sem antes perguntar ao senhor o seguinte: a ficha de filiação PDT é na primeira quinzena agora, de setembro, está tudo já. Então tem um diálogo... Tem uma reunião aqui muito boa aqui na Assembleia, né? Tem um diálogo bem amadurecido com o PDT, é importante que a gente circunstancie. Nós temos 184 municípios em Fortaleza, né? Temos o Estado, mas temos, SL para o PDT, ela tem uma motivação nacional. O PDT fez um convite para que um dos nossos dos dois grandes líderes do Estado do Ceará, do nosso grupo, que é o Cid, pudesse vir ao partido, para o partido lançar uma candidatura a presidente da República, construir um projeto nacional que saia de uma polarização que ultimamente tem sido pouco eficiente ao Brasil, entre PT e PSDB, construir um grande debate nacional liderado, inclusive, por gente do Estado do Ceará. É isso que nos motiva, né? O caminho, eu diria, está bem sedimentado, falta ainda algum diálogo, falta aí, enfim, alguns ajustes, principalmente em alguns municípios do interior do Estado do Ceará. Eu diria que há um caminho bem construído. Não há uma decisão tomada. 90%? Eu não vou estimar, porque é uma decisão coletiva nossa. A gente tratou de tirar comissões regionais para a gente tratar
a situação de cada município, tratar depois com o diretório do PDT, para que efetivamente, caso ela se concretize, ela fortaleça primeiro o PDT e esse projeto de candidatura nacional. E segundo, que que a gente possa fazer esse caminho unidos e fortalecidos para poder fortalecer ainda mais o PDT aqui no estado do Ceará, caso isso concretize. Muito bem. E o PDT tem uma história bonita em Fortaleza, tem uma marca do PDT aqui, o Estado, Brizola. o Flávio Torres, que é uma referência da esquerda cearense. Em 89, aqui na eleição presidencial, o próprio André... Que o Brizola ganhou em Fortaleza, veja bem, ganhou em Fortaleza contra um grande prefeito, que era o Ciro, e um grande governador, que era o Tassi, que apoiava o Mário Covas, que era um grande candidato. E sem contar no Lula, que era o PT no auge, etc. E o Brizola ganhou em Fortaleza. Há uma relação muito fraterna. E tem mesmo espaço para essa terceira força nacional, viu, Renato? Você olha para um lado, é o PSDB reafirmando o discurso de qualificar a gestão pública, de eficiência. Do outro lado, parece que é final de ciclo, né? E do outro, assim, o PT quase que também um desgaste de relembrar as conquistas sociais. O caminho, eu acho, é você buscar um projeto que valorize uma política econômica mais eficiente, que possa primar, obviamente, por o que é processo, mas não é fim, que é gestão, mas que possa, de fato, olhar para as populações mais carentes, com políticas sociais inovadoras, valorizando efetivamente o que é a grande transformação, a única transformação social do país, que é a educação. Eu diria que é o espaço de construir esse tipo de debate que o PDT passará a ter e muito mais fortalecido nacionalmente, porque certamente que a ida do nosso grupo acontecerá também, certamente com a simpatia de outros líderes nacionais, de outros estados também, que poderão, inclusive, fazer esse mesmo caminho. Daria para construir a permanência do deputado Heitor Ferrer, porque eu acho que essa chapa era imbatível. Eu gostaria muito, eu tenho uma relação pessoal, você sabe disso, muito boa com o Heitor. O senhor foi presidente da Assembleia aqui, a sua relação com o Heitor era a melhor possível. Gostaria muito de tê-lo, caso a gente vá para o PDT, e que ele pudesse permanecer. Acho que ele é um grande quadro, tenho uma boa relação pessoal com ele. Eu acho que qualificaria muito esse debate, inclusive nacional, a sua permanência. Mas, enfim, vamos ver primeiro se a gente vai. E segundo, mas seria uma grande chapa, o senhor concorda? Seria uma grande chapa? Não vou especular sobre 2016, não. Prefeito, muito obrigado, prefeito. Obrigado, Renato. Eu que agradeço o convite, um papo sempre inteligente, uma oportunidade de prestar, principalmente, satisfação ao povo da cidade de Fortaleza. E o senhor trouxe muitas informações importantes, dados importantes, para que as pessoas entendam a complexidade. O prefeito Roberto Cláudio aí, né, fazendo uma gestão com bons resultados, né, e ele trouxe aqui dados novos, importantes, projetos que vão acontecer ainda, estão por acontecer agora, ainda neste ano de 2015. Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado, Renato. Muito bom recebê-lo hoje aqui do Questão de Ordem. Prefeito, meu convidado hoje, um programa histórico, um programa marco, e eu fiquei muito feliz em ter hoje aqui, dividindo, não é, esse programa 1900, o prefeito da nossa cidade, o prefeito Roberto Cláudio. Questão de Ordem fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá.